Bom dia, graça e paz a todos. Louvado seja o nome do nosso Deus, o qual é o único digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Eis-me aqui com mais uma devocional diária. Traga na palavra de Deus, onde nós temos a liberdade de poder estar com essa palavra em mãos a cada momento, a cada instante de vida que o Senhor nos conceder. Embora não temos esse tempo para ficar constantemente com essa palavra em mãos, mas em nossos corações ela pode, deve e ficar guardada dentro de nós. Isto é algo que temos orientações, é algo que encontramos nessa palavra para entendermos que o Senhor, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Não temos dúvida nenhuma disso, pois não dormita o guarda de Israel. E diante dessa realidade que o Senhor, Ele não dorme, nós precisamos estar atentos, entendendo de que os olhos dele estão em todos os lugares ao mesmo tempo. É algo para podermos então tirarmos o nosso tempo e agradecer a esse Deus por estar cuidando de cada um de nós. Independente da situação que cada um encontra-se enfrentando neste momento. Eu sei a área em que estou enfrentando. Eu sei a área pela qual estou passando e tendo uma dificuldade. Não sabendo qual é a área em que você se encontra passando. O interessante é que esse Deus, Ele é conhecedor e Ele, sabendo do que passa no teu e no meu coração, Ele está esperando apenas uma atitude minha e uma atitude sua. Qual é essa atitude? A atitude de podermos entregar a Ele as nossas vidas, entregar a sua vida, entregar o teu caminho ao Senhor. E a outra atitude é confiar nele, consciente de que no mais Ele irá fazer como fez na vida de tantos. Hoje se encontram trazendo uma palavra de conforto para aqueles que se encontram passando por onde aqueles que estão trazendo passaram. Não desejando, não querendo ver eles passando, eles vão orientar aquele que se encontra meio que perdido, ou melhor, completamente perdido. Completamente perdido. E por ver aquele que se encontra perdido em meio a este mundo, em meio aos problemas, existe, e nós sabemos que o Senhor, na sua
na sua criação, ele, após ter criado todas as coisas, chegou um momento que foi na plenitude dos tempos. Ele envia o seu filho único, para resgatar a humanidade, onde já tinha enviado todos, muitos e muitos foram aqueles que o Senhor enviou, que o Senhor usou, que foram boca dele, boca de Deus, falando para a humanidade. Mas por si só, nada eles podiam fazer a não ser anunciar a palavra de Deus. Nada eles podiam fazer a não ser anunciar a palavra de Deus. E isso eles o fizeram aproveitando cada momento da sua vida para assim o fazer. E louvado seja Deus, o nosso Deus não deixou nenhum deles desamparados. O Senhor esteve com eles em cada momento, justamente em cada momento, ali em que parecia não ter saída, o Senhor estava com suas mãos conduzindo por onde quer que eles passassem. E desta forma, não é diferente nos dias de hoje, onde eu e você, andando na direção do nosso Deus, depositando nele a nossa fé, crendo somente nesse Deus que criou todas as coisas, que por ter criado envia o seu Filho e mostra esse Filho que ele enviou sendo Deus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, dizendo que ninguém vem ao Pai. Jesus dizendo que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E muitos se encontram procurando apoio, procurando alguém para chegar diante de Deus. Não há como, pois quem se entregou, quem morreu e ressuscitou para nos salvar foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não entender de que somente em Jesus você terá o privilégio de estar diante de Deus com o auxílio do Espírito Santo, após ele ter vindo, o Senhor Jesus, e cumprido a sua missão, ele envia o Espírito Santo, mas avisa: eis que não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o qual nos convence do pecado, do juízo e da justiça e do juízo. Olhando para essa palavra, eu estou aqui com a devocional, com o versículo do dia, no qual está em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanharam. Na sua terceira viagem missionária, Silas e Timóteo o acompanham. Eu posso dizer, o acompanharam porque foi real. Louvado seja Deus. Mas a partir do versículo 9, nós vamos ver aqui que a visão em Troade, a pregação em Filipos e a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da
pitonisa, a cura da pitonisa. Nós olhando para essa palavra em Atos dos Apóstolos e diante desse versículo que é da devocional diária do dia de hoje, nós vamos ver que de noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Havendo, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotracia e no dia seguinte a Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade, louvado seja Deus. E olhando então para essa palavra, a letra está difícil aqui, espera só um pouquinho aqui, louvado seja Deus, pedi a leitura. E daí para Filipos, e a primeira, telefone, dando aqui um piripaque aqui, o telefone, dando que tá cheio de vírus, E dali, olhando aqui pela palavra, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração e, sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E esta mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É muito bom você estar falando algo e aquele que tem interesse de aprender esteja bem atento. E aqui nós vendo dessa forma, depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A humildade, nós vimos ali, se você está vendo, se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, aí ela abre o coração dela, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, nos veio ao encontro um jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos de Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse
ao espírito. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. A palavra de Deus, ela de fato e de verdade perturba, ela incomoda aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro, não se dispuseram, não tiraram tempo para saber quem é o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E ao falar, então as pessoas se sentem incomodadas, muitos não te dão atenção a você, por você estar falando de algo que você sabe que foi bom para você. É a mesma coisa se você está enfrentando ou enfrentou uma situação pela qual você foi ao médico e o médico passa um medicamento para você. E aquele medicamento para você, ele foi o medicamento certo pelo qual foi o diagnóstico passado pelo médico. Você se deparando com alguém na mesma situação, você certamente vai dizer para ele que você passei pelo que você está passando e fui ao médico e ele passou. De repente pode ser bom para você também. Mas é certo que ele deve procurar um médico, mas por ele ter recebido e ter sido bom para ele, eu tenho certeza que no momento daquela dor, daquela aflição, ele vai dar aquela orientação para aquele que está passando por onde você passou. E aquela pessoa dando ouvido ao que você falou, ele vai tomar, ele vai experimentar. E pode acontecer e vai acontecer, caso seja a mesma situação, as mesmas coisas que ele passou, vai acontecer algo que ele vai dizer: muito obrigado. Isto é o que precisamos estar fazendo diante de Deus. Não há outra forma. Então o apóstolo Paulo, ele, por estar pregando, por estar incomodando e por ter dado prejuízo naqueles magistrados, ele chama eles, e dizendo, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Nisso quer dizer que muitos irão virar, não vão te dar ouvidos, por saber que a verdade, ela liberta. A verdade, a pessoa precisa de conhecer, de saber o que é verdadeiro e do que é falso. Você tem duas notas, uma falsa e uma verdadeira, mas a falsa é idêntica à verdadeira. E você pegando a falsa, se você não perceber, você vai ficar com aquilo que não tem nenhum valor. E isto acontece.
Muitos preferem ficar valorizando ao que é falso e não tem nenhum valor. Não é a verdade absoluta pela qual hoje podemos falar. Eu posso falar que Jesus Cristo é a verdade, Ele é a vida. E dizendo a própria palavra em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sendo Cristo, Ele diz, e se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, que é Jesus, que é a própria verdade, então verdadeiramente sereis livres. Você não vai ser mais levado por algo que de verdade é falso. De verdade é falso. E se você optar por escolher em permanecer vivendo na falsidade, então é algo que você optou. Você optou. E você vai se decepcionar futuramente, onde todos nós iremos chegar diante de um tribunal, do tribunal para prestarmos conta daquilo que temos em nossas mãos e se estamos fazendo, glória a Deus. E se estamos colocando em prática, louvado seja o nome do Senhor. Mas caso isto não seja uma realidade, você irá se arrepender. Só que tem um porém. Vai ser tarde demais. E sendo tarde demais, o que resta para aqueles que optaram por escolher, por não dar crédito ao que é verdadeiro, será lançado, irá morrer eternamente. Ele irá morrer eternamente. E se optar pelo que é verdadeiro, ele terá a vida eterna como garantia deixada pelo nosso Senhor, que é o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, Paulo, então falando isso e dizendo eles, ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito, Então, ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhador e que adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Ela ia seguindo Paulo e a nós. Então fazia isso por muitas vezes e vendo isso tudo ali, apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estando perturbando muito nossa cidade, e pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Então, talvez você, aqui dentro deste versículo, eu posso ver aqui com a orientação pelo Espírito Santo de Deus, olha só, e pregam costumes que não é lícito receber. É porque eles estavam apegados no que era falso, no que não trazia para eles, que não davam a eles a segurança no qual o apóstolo Paulo estava ali trazendo, e eles dizendo que não era, e pregam costumes que não é lícito receber nem praticar.
Então o que é verdadeiro não é lícito. É lícito aquilo que é o falso. É o que ele está dizendo aqui. E pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Eu quero permanecer aqui seguindo isso daqui. E o que faz os magistrados? A multidão, se nós virmos aqui, olha só. Espera um pouquinho. Oh, meu Pai. A multidão, oh, bênção. Oh, Jesus. A multidão levantou-se a uma contra eles. A multidão levantou-se a uma contra eles e os magistrados. Rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, porque estavam falando a verdade. Porque estavam falando a verdade. A multidão levantou-se, olhando para aqueles que até então gostavam, estavam sendo enganados e não querendo conhecer a verdade, seguem ao que os que viram que não era bom, que não era lícito ouvir e nem praticar. Nós vimos que a multidão, elas acompanham eles. A multidão acompanham eles. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhe segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oraram, nós sabemos dessa passagem, e aconteceu no versículo 31, onde o carcereiro, vendo o que tinha acontecido, diante do que é verdadeiro, e o Senhor, que é aquele que cuida, aquele que se faz presente, estava ali com eles, mesmo eles passando pelo que estavam passando, eles estavam glorificando a Deus. É o que o Senhor espera de mim e de você, diante da situação pela qual você se encontra passando, neste momento, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Eu sei que não é fácil, pois a preocupação, ela vem, as contas, elas chegam, porém, você tendo um Senhor que está no controle de todas as coisas, Ele entrará, Ele trará para você a providência. Ele entrará com uma providência na sua vida, independente em que área for. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele carcereiro, ele olhando que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, orando a Deus, as prisões ali, eles saem, caem tudo e são soltos todos os presos. Os presos são soltos, porém Paulo e Silas ficaram ali. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário fazer para me salvar? O que é necessário fazer para me salvar? Eu sei que eu estava vivendo, eu sei que eu estava seguindo de uma forma, seguindo ordens, as pessoas colocando sobre mim um fardo no qual eu não tenho como carregar. O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Qual é o que devo fazer para me salvar, para me ser livre da pressão, como que eu vou dizer,
da fúria daqueles que me deixaram como responsável para cuidar de todos aqueles que estavam presos, mas vocês não saíram, vocês permaneceram aqui, o que eu faço? Então, o que ele diz? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhe-os à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosse soltos. Agora, pois, sai e ide em paz. Olha o que Deus faz. Mas Paulo respondeu-lhes: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhe desculpas e, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Deus é Deus. Deus é aquele que faz, é aquele que tem, é aquele que pode, é aquele que é o nosso soberano. É aquele que fez na vida dos apóstolos Paulo, junto com Silas. O que ele fez, ele pode e faz hoje as mesmas coisas que ele fez com eles. Mesmo passando pelo que passaram, pelo que estavam passando, eles glorificavam a Deus. Estava difícil? Estava doendo? Estava. Porém, não deixaram de adorar a Deus. E neste final, eu deixo somente para você. Creia somente. Crer somente. Como diz aqui no versículo 31. No versículo 31, dizendo: responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não sei qual é a sua preocupação, não sei o que está lhe perturbando, tirando a sua paz, mas eu quero dizer para você: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não somente você, assim como foi com esse carcereiro, que não foi só a vida dele, mas ele com toda a sua casa, assim será também com você e toda a sua família, no doce e precioso nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoe nesse novo dia de domingo, Domingo, dia de bênçãos, dia de glorificarmos a esse Deus. Amém? Deus abençoe
bom dia, graças sejam multiplicadas na vida de cada um, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o auxílio do doce e santo que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz, bom dia, Deus permitindo, até amanhã.